Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Nós iremos nesse instante orar pedindo direção e iluminação ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, diante da Tua palavra, nós suplicamos que Tu nos concedas o entendimento para a compreensão dela, e não somente para a compreensão e o alimento intelectual, o alimento do nosso intelecto, do nosso conhecimento das Escrituras Sagradas, mas que o Senhor nos alimente para que sejamos operantes, Senhor, para que coloquemos em prática a Tua vontade revelada em nossa vida como indivíduo e como igreja. Ajuda-nos, Senhor, usa da Tua misericórdia, nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a contribuição mais importante e mais controversa que Tiago fez à teologia do Novo Testamento é encontrada em seu ensino sobre a importância das obras para a justificação. Muitos estudiosos, muitos teólogos só citam Tiago porque ele parece contradizer a doutrina da justificação somente pela fé, ensinada por Paulo, conforme nós fizemos a leitura em Romanos, capítulo de número 5. Devemos, entretanto, apreciar esta carta e ter amor por ela, pois é palavra de Deus, é a revelação da palavra de Deus, que não é contrariada.
todos os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são palavra de Deus revelada, uníssona. Não há divergência, não há contradição, não há discordância. Por isso que nós devemos amar e suplicar a Deus que nós tenhamos entendimento dela para a compreensão e para a prática na nossa vida cristã. Tiago condena qualquer tipo de cristianismo que se torne uma ortodoxia estéril e vazia. É verdade que a base para estabelecer um relacionamento com Deus é a fé e não aquilo que nós fazemos. Isso é uma verdade clara em toda a palavra de Deus. Mas a verdadeira fé, ela não é oca. A fé genuína, inevitavelmente, produz provas visíveis de que ela é uma realidade concreta por meio das nossas obras. A fé bíblica anda de mãos dadas com a obediência a Deus. Na verdade, obras aqui referida por Tiago é tudo aquilo que nós fazemos em obediência a Deus, seja o que for. As coisas mais básicas, mais simples que nós realizamos para a glória de Deus é aquilo que Tiago chama de obras. Nada mais, nada menos. Essa é a ideia que Tiago quer transmitir. Por isso, ele a repete várias vezes. Por exemplo, no versículo 17, ele fala: a fé sem obras está morta. No versículo de número 20, ele diz: a fé sem obras é estéril, a depender da versão. E por último, no verso 26, ele repete: a fé sem obras está morta. Como podemos observar, é possível que Tiago enfatize este ponto, porque percebeu que alguns cristãos das igrejas às quais ele se dirige, interpretando mal os ensinamentos do apóstolo Paulo, tinham uma visão muito míope a respeito da fé, entendendo-a apenas como uma profissão verbal, conforme nós veremos mais adiante. Essa fé, de acordo com Tiago, que não é operante, que não produz obras, não é a fé genuína, tão mencionada pelo apóstolo Paulo. É um engano, portanto, não pode justificar o pecador ou salvá-lo do julgamento feito pelo próprio Deus, esse tipo de fé que não é operante. Como alguns estudiosos entendem mal toda essa questão, precisamos deixar claro que esta fé estéril, esta fé somente nas palavras, não é a visão da fé apresentada por Tiago. Para ele, a fé é um compromisso firme e inabalável com Deus e com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se aperfeiçoa em meio às provações, conforme ele nos diz no verso 2 e 4 do capítulo 1. E se apega às promessas de Deus em oração, conforme é dito no verso 5 a 8 do capítulo 1 e dos versos 14 a 18 do capítulo 5, ou seja, a fé, ela opera em meio a provações e ela é firmada em meio às provações e ela se apega às promessas de Deus por meio
das nossas orações. Ou seja, é uma fé produtiva, é uma fé viva, operante. É sobre isto que Tiago nos fala. Tiago não tem uma visão de fé inferior à visão do apóstolo Paulo. Na verdade, sobre o significado e a importância da fé, Tiago e Paulo parecem estar em total concordância. Para Paulo, nas palavras familiares de Gálatas 5, verso 6, é a fé que atua pelo amor, que nos torna herdeiros de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, de fato, em concordância com o que nos diz Tiago, e não em discordância com ele, fala de uma fé que atua, que é viva e que opera pelo amor. E como nós sabemos, o amor é algo concreto, é algo que você faz em favor do outro e não um mero sentimento que você tem por uma pessoa qualquer. Entretanto, dependendo de como você observa esta passagem, a resolução entre Tiago e Paulo não parece ser assim tão simples. Paulo insiste que uma pessoa é justificada pela fé somente, independentemente das obras da lei, enquanto Tiago afirma que uma pessoa é declarada justa pelas obras e não pela fé somente. Eles concordam sobre o papel fundamental da fé para a justificação, mas aparentemente discordam sobre o papel das obras. É verdade que Paulo fala de obras da lei e que Tiago fala simplesmente de obras, mas eles se referem a uma e a mesma coisa. Portanto, a harmonização destas duas perspectivas não pode se basear apenas na distinção do termo obras e obras da lei, pois são a mesma coisa no fundo. Discutiremos estas questões mais adiante, onde além da exegese do texto também incluímos uma estrutura sobre a qual nós iremos ter uma percepção melhor do que nos é dito aqui nestes versos lidos, segundo escreveu o pastor Tiago, capítulo 2, versos 14 em diante. Então, para que fique claro, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim em muitas passagens, mas eu vou ler em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, o homem é justificado pela fé somente. Não tem qualquer relação pelas obras da lei, em absoluto. Enquanto Tiago nos diz, especialmente no verso de número 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, é uma fé que depende das obras. Enquanto que Paulo fala que não. É uma fé que não depende das obras. Portanto, será que há aqui alguma contradição na palavra de Deus? Será que, de fato, algum erro na palavra de Deus inspirada, tanto a Paulo quanto a Tiago? Será que ambos ou um entre eles está equivocado? Porque se um dos dois, de fato, está equivocado, nós não poderemos considerar Romanos ou Gálatas, ou mesmo Tiago, como palavra de Deus. Pois há, pelo menos aparentemente, uma contradição entre eles. Então, este é o ponto que nós queremos discutir para a compreensão dos irmãos a respeito desta polêmica que se dá entre muitos. É a mesma palavra, justificados, tanto para Paulo como para Tiago.
Então, considerando que Paulo está correto, que nós somos justificados pela fé somente, independentemente das obras da lei, o que é que Tiago nos quer ensinar aqui, de tal maneira que haja uma harmonia entre as palavras de Tiago e as palavras do apóstolo Paulo? Analisando o texto, à luz do seu contexto, percebemos que não há em absoluto contradição, mas um paradoxo, ou seja, uma aparente contradição. Na verdade, analisando cada passagem dentro do seu contexto, iremos perceber claramente que não há qualquer contradição entre Tiago e Paulo, mas um paradoxo, uma aparente contradição, conforme já vimos. Cada um dos autores inspirados fala do termo justificação dentro do seu contexto. Ou seja, enquanto Paulo fala do meio através do qual nós somos justificados por Deus, Tiago fala das consequências. Enquanto Paulo fala do facto da justificação, Tiago fala da evidência da justificação. Enquanto Paulo combate o legalismo, ou seja, salvação por meio de obras, Tiago combate o antinomianismo ou antinomismo, o desprezo pela lei. Em suma, ambos falam de uma única moeda, porém um discorre sobre um lado dessa moeda e o outro sobre o outro lado da moeda. Observando um pouco mais de perto a teologia encontrada em Tiago, nós vamos perceber, antes de adentrarmos ao texto propriamente, para termos uma noção, porque é assim que se interpreta qualquer texto, seja ele bíblico ou não, é você ter uma compreensão do todo, para compreender as partes. Você não pode pegar uma palavra, um versículo isolado e interpretá-lo por ele próprio, mas você tem que pegar todo o contexto. É assim nas conversas que temos entre nós. Se porventura você está a falar que alguém está a falar mal de um outro alguém, e alguém passa entre ambos e só escuta o falar mal de alguém, e não que você está a dizer que alguém falou mal de um outro alguém, esta pessoa vai interpretar que você é que está falando mal de uma determinada pessoa, e não que você está a falar que alguém falou mal daquela pessoa. Da mesma maneira, é a interpretação de todo e qualquer texto. As Escrituras não se interpretam de forma contrária a este princípio interpretativo. E para a compreensão disso, nós temos que encontrar em Tiago qual é a sua perspectiva a respeito do que é o homem na sua essência. Porque se nós interpretarmos que o homem, ele é tido por justo diante de Deus, por aquilo que ele faz, ou seja, pelas suas obras, então a salvação é por obras, e não por fé somente. De fato, é necessário que nós realizemos coisas boas, para que Deus olhe para nós e diga: estes merecem ser salvos em virtude de suas boas obras. Mas se os irmãos abrirem no capítulo 1 de Tiago, no verso 8, vocês vão ver qual é o seu conceito a respeito do homem. Vão perceber que o homem não tem a capacidade de realizar boas obras, por melhores que sejam, e por elas Deus o recompensar com a vida eterna, em virtude delas. Porque ele diz o seguinte no verso 8 do capítulo 1: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.
Ora, obviamente seria necessário analisarmos todo o contexto, mas se os irmãos depois em casa observarem este texto isoladamente, vão ver que está em harmonia com o seu contexto, onde Tiago nos diz que os homens são por natureza inconstantes em todos os seus caminhos. Ora eles fazem o bem, ora eles fazem o mal. Se os homens só fizessem o bem, sim, teriam a motivação para Deus elegê-lo, escolhê-lo por suas virtudes. Mas o homem não é assim. O homem é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, em toda a sua vida, o homem é inconstante. No verso 14 do capítulo 1, ele também fala mais a respeito do homem e da sua natureza. Ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago então nos fala que o homem é por natureza cobiçoso. E a sua cobiça é por coisas mais, porque ele diz: cada um é tentado por sua própria cobiça, quando a sua cobiça lhe atrai e lhe seduz. E o contexto é de pecado. Portanto, mais uma vez, Tiago não vê o homem como bonzinho e merecedor da justiça divina de salvação em virtude das suas boas obras. O verso 6 deste capítulo 2, ele diz assim: entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? O Tiago está a falar para a igreja de crentes, não é de incrédulo. Mas ele diz que entre eles haviam aqueles que menosprezavam os pobres. Isso não são boas obras, certamente. Ou seja, o homem é preconceituoso, mesmo os cristãos, muitas vezes. Por isso que ele diz que é um homem inconstante em todos os seus caminhos. No verso 9 do capítulo 3, ele diz assim: com a língua, ou com ela, pegando o contexto anterior, ele está a falar da língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, ou seja, com a língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então observe que é um homem inconstante em todos os seus caminhos. Ora ele bendiz, ora ele abençoa, ora ele maldiz, ora ele amaldiçoa. E por último, irmãos, no verso 6 do capítulo 4, ele diz assim para os crentes, pois ele se dirige às igrejas: e infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Portanto, observe que a compreensão de Tiago a respeito da natureza humana não é nada recomendável. Portanto, jamais ele poderia ver no homem qualquer atitude que justificasse Deus olhar para ele e o salvar, e o redimir em virtude dos seus méritos, em virtude de suas obras. Ora, se esta é a visão de Tiago sobre a natureza humana, por que é que ele diz que o homem é justificado pelas obras, independentemente da sua fé? Se a gente percebe que o homem não é essa coisa boa que para muitos é, muito pelo contrário. Então, obviamente, o contexto de Tiago não é um contexto de salvação. Tiago não está a falar da justificação diante de Deus para sermos salvos. Justificação em Tiago significa uma prova, uma evidência. E não o conceito paulino de justificação como ser tido por Deus como justo. As palavras, você não vai encontrar o significado delas meramente observando o que diz o dicionário, mas você vai encontrar
o significado da palavra no seu contexto. É ali que você encontra o verdadeiro significado de uma palavra, é o seu contexto. E não meramente o que o dicionário diz. Uma palavra pode ter um significado num contexto e em outro contexto ter um outro significado. Por exemplo, abacaxi, pelo menos entre nós brasileiros, pode ter um contexto de uma fruta, de um fruto, pode ter um outro contexto. E na palavra de Deus nós encontramos também muitas passagens, mas eu selecionei apenas uma para dar um melhor entendimento, que é bem conhecida no Evangelho de João. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo de número 10. Observe o que diz o verso 10 do capítulo 1 do Evangelho de João. Observe a palavra mundo, que vai ser repetida aqui 3 vezes num único verso. O verbo, se referindo a Jesus Cristo, não é? Como nós sabemos, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O apóstolo João utiliza a palavra mundo por 3 vezes no único verso. Mas observe que o mundo, em cada uma das citações, tem significados diferentes. Quando diz que o verbo estava no mundo, obviamente, se refere ao fato de que Jesus Cristo encarnou e veio a este mundo. Ele estava no que hoje nós chamamos de Palestina. Ele não estava no Brasil, em Portugal, Espanha, França. Ele estava no mundo, obviamente, mundo aqui se refere ao lugar geográfico no qual ele se encontrava, para se referir ao fato dele ter vindo a este mundo, a este planeta. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo que foi feito por intermédio de Jesus Cristo é o mundo de todas as coisas criadas. Mundo aqui não se refere apenas ao planeta Terra, mas à Lua, a Marte, às estrelas, às plantas, aos animais, aos homens, absolutamente tudo que foi feito por Deus. O apóstolo João chama esta criação de mundo. O mundo foi feito por ele. Portanto, é a mesma palavra, mas tem um outro significado. Mas o mundo não o conheceu. Obviamente, ele não está a falar das estrelas, da lua, da Palestina. Ele está a falar de pessoas que não o conheceram, que não o reconheceram como o Messias prometido. Mundo aqui se refere a um grupo de homens que rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, mesma palavra, significados distintos, num único versículo. Quando Tiago fala de justificação, o contexto da palavra é utilizado no contexto não de salvação, mas de uma evidência de que a sua fé é uma fé genuína. Quando Paulo fala sobre justificação, ele está falando no contexto de sermos aceitos por Deus. Nós somos justificados, ou seja, Deus em Jesus Cristo nos vê como justos, por causa da justiça de Cristo e não pelas nossas obras. Por isso que, independentemente das obras da lei, porque tem relação com Cristo, a justiça que Deus vê em nós, não tem a ver com as nossas obras, mas com o que Cristo fez, morrendo em nosso lugar. Então nós somos justificados pela fé somente, porque é a fé que nos une à pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos liga a Ele. Então nós somos justificados pela fé somente, porque é a fé que nos une, é a fé que nos recomenda a Deus, e não as nossas atitudes, as nossas obras. Para Tiago, o contexto sendo outro, são as obras que dão evidência
de que a fé professada é uma fé genuína, verdadeira. Por isso que ele diz que a fé não é inoperante, improdutiva, morta. A fé genuína, ela opera pelo amor, ela se mostra, ela se evidencia por coisas que fazemos. Que coisas são essas? Obediência a Deus, seja o que for, seja o que for. Vejamos, portanto, brevemente, vou tentar ser breve, os versos. Ele diz assim, meus irmãos, no verso 14. E observe qual é a sua indagação, qual é a sua primeira pergunta. No verso 15, ele vai ilustrar aquilo que ele vai se referir no verso 14. Verso 15 e verso 16. E no verso 17 ele vai chegar a uma conclusão nesta seção do verso 14 ao 17. Observe o contexto, observe essa estrutura. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Observe mais de perto. Meus irmãos, qual é o proveito? Qual é a utilidade? Qual é a vantagem? Qual é o lucro de alguém simplesmente professar uma fé? Observe que ele disse: alguém disser que tem fé. Alguém professa a fé. Alguém que diz: eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé em Deus. E ele continua: mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esse tipo de fé é a fé salvadora? E qual é a resposta? Não. Por quê? Porque essa fé professada não é coerente. Ele professa ser obediente a Deus, confiar em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Obras aqui é realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, ele vai exemplificar, mas seja ela qual for. Portanto, o pastor Tiago está a tratar a respeito da fé genuína, e não a respeito da nossa salvação, mas da fé genuína, e somente ela salva. E a fé que é genuína é manifestada não meramente pela profissão, mas pela profissão e pela realização. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso esse tipo de fé, que é meramente de boca, salvá-lo? Obviamente a resposta é não. Mas para ficar claro, ele vai dar uma ilustração. Se um irmão ou irmã, independente do sexo, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, o alimento comum do dia a dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é a utilidade de você dizer: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos? Ele não vai em paz, ele não será aquecido, continuará com frio, e ele continuará com fome. É essa a ilustração que ele dá com relação à fé genuína. Ela tem que ser algo que se evidencie pela prática. E aí ele ilustra aquilo que ele está a dizer. Poderia ser qualquer ilustração, não é apenas a caridade, mas é uma mera ilustração comparativa com aquilo que ele acabara de anunciar anteriormente. Ou seja, não vai produzir o efeito necessário como a fé deve produzir. É isso que ele quer dizer, e somente isto. Portanto, a fé genuína é uma fé de realizações.
não é meramente de boca para fora, de uma profissão de fé. Aquilo que foi dito para aquele necessitado não serviu de absolutamente nada, não teve qualquer efeito sobre o outro. Portanto, o que Tiago quer nos dizer é que a nossa fé, sendo genuína, deve surtir efeito sobre as pessoas. É por isso que Jesus Cristo resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos, e amar ao próximo como a si mesmo, os 6 últimos mandamentos. Portanto, o amor e fé se realizam, se concretizam, e é por isso que Paulo vai dizer a fé que opera pelo amor, ou seja, pelas obras, mostrando que não há contradição entre os dois. Conclusão, verso 17: assim também a fé, se não tiver realizações, ações, ele usa a palavra aqui, obras, por si só, ela somente, neste caso, ela está morta. Não tem vida, não opera. Continuando, agora uma outra seção. Esta seção vai do verso 18 ao verso 19 e continua no verso 20. Onde ele vai mais uma vez ilustrar. A ilustração é de um suposto alguém fictício, isso na literatura antiga se chama diatribe, onde ele coloca propositadamente alguém que não existe necessariamente, mas meramente como um opositor. Este opositor citado no verso 18 não é o opositor de Tiago, ele não se opõe a Tiago. É um opositor daquele que diz que tem fé, mas que não tem obras. Então observe, mas alguém dirá, um amigo de Tiago, né, que está alinhado com Tiago: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, o que Tiago quer com este opositor daqueles que criam que era meramente a profissão de fé e não a realização, Paulo quer dizer para estes, através deste argumento fictício, de que não tem como você evidenciar sua fé se você não tiver realizações concretas. Não tem como. Mas já pelas realizações concretas, por aquilo que ele chama de obras, você mostra que tem fé. Você evidencia que tem fé. Agora, que fique claro, é a fé em Jesus Cristo. Não é meramente a fé. Não, eu tenho muita fé. Eu tenho a fé em fulano de tal, na virgem tal, no santo tal, no Deus fulano. Eu tenho fé em mim mesmo. Eu tenho muita fé, não tem gente. Eu tenho muita fé. A fé tem um objeto. Esse objeto é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é manifesta entre nós por meio de ações, de realizações. É este o argumento do pastor Tiago. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras. Impossível. E eu com as obras te mostrarei a minha fé, ou seja, a fé de um cristão. A fé que é o meio através do qual nós somos justificados diante de Deus, mas é uma fé que traz evidências. E ele agora dá um exemplo tenebroso, porque muita gente que se orgulha de ter muita fé, ele agora vai cair por terra, né? O seu mundo, o seu tapete será tirado, porque ele diz que tem um ser que tem uma tremenda fé. Estes seres, na verdade seres, né, são os demônios, os espíritos malignos. Crês tu que Deus é um só? Porque os judeus se vangloriavam disso. E Paulo se dirige mais especificamente aos judeus convertidos ao cristianismo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, excelente.
Mas os demônios também creem, até os demônios creem. Os demônios têm fé, porque eles sabem, eles viveram na presença de Deus. Eles sabem. Mas o que é que acontece? Eles ficam arrepiados. Eles tremem aqui, ficam arrepiados. De medo mesmo. Por não serem obedientes a Deus. Por não terem a fé genuína. Pois eles não fazem a vontade de Deus. Pelo contrário, então, o que eles têm, a única coisa que eles têm para apresentar é medo da ira divina. Continuando. Ele vai agora desenhar, como a gente costuma dizer, né? A gente explica, e a pessoa não entende, só desenhando. Então ele vai desenhar agora, ele vai desenhar. Tiago vai desenhar agora. Ele vai fazer um desenho. Observe. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, é alguém que ainda não está acreditando no que ele está dizendo, o seu argumento não está compreendendo. Queres ficar certo que a fé sem obras é inoperante? Eu agora vou desenhar. É como se ele dissesse isso. E aí ele vai dar 2 exemplos bíblicos. Um que nós já lemos, né, na nossa liturgia, a respeito de Abraão, da sua obediência. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Quando foi que Abraão professou fé, confiança em Deus? Foi lá atrás, no capítulo 12. Mas aqui, se não me engano, no capítulo 21, né? O capítulo que nós lemos na nossa liturgia, eu não me recordo exatamente agora, é que ele vai provar que de fato a fé professada anteriormente, portanto ele já era salvo, pela fé que ele tinha, mas essa fé se mostrou, se evidenciou como genuína, como verdadeira, quando ele obedeceu. Quando Deus mandou que ele oferecesse o seu único filho, e ele obedeceu. Porque ele confiou que Deus era capaz de trazer a vida àquele rapaz. Não foi uma fé cega. Não, Deus vai fazer um mal comigo, com meu filho, e ainda assim eu vou continuar servindo a Ele. Não, Deus não é assim. Quando Deus exige algo de nós, é porque Ele vai nos abençoar. Ele não quer o nosso mal. Ele queria o bem, não só de Abraão, porque você está aqui hoje, você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que é salvo, por causa da fé deste homem. Humanamente falando, no sentido de que nós somos descendentes dele. Nós somos descendentes de Abraão, diz o apóstolo Paulo. É pela fé dele que aquela geração continuou até o momento em que Cristo veio ao mundo e realizou a obra de Deus que nos justifica. Portanto, nós devemos a Ele em certo sentido. E foi por esta sua obediência que a fé que ele já tinha, que ele já possuía, e que se ele tivesse morrido iria para o céu, foi evidenciada. Então, justificação aqui, nesse contexto, é uma evidência, ou seja, é algo que faz justiça àquilo que eu professo. É neste sentido que justificação é utilizada aqui. Como Abraão, de fato, evidenciou isto, ele conclui no verso 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Verifiquem, observem. E justificada aqui por obras é que a sua fé é evidenciada. Portanto, a palavra justificada aqui não tem o mesmo significado, o mesmo sentido
que nós fizemos a leitura de Paulo lá em Romanos. Lá tem um outro significado, assim como a palavra mundo que nós vimos como exemplo. Então, não se confundam, por isso que não há contradição entre Tiago e Paulo, não há contradição, porque cada um utiliza o termo justificado num sentido diferente. Prova disso é o contexto, prova disso é a palavra que ele diz, verifiquem, é algo que você pode verificar, que a fé é genuína, por quê? Pelas obras praticadas por ele. Que obra foi essa? Obedecer a Deus, foi esta a sua realização. Partindo para os finalmente, verso 25. Ele deu um exemplo muito alto, Abraão, né? O pai da fé. Mas ele vai dar o exemplo agora de uma meretriz, para mostrar que a salvação não depende da qualidade da pessoa, dos seus atributos, daquilo que ela é na sua essência, porque todos nós somos farinha do mesmo saco, todos nós, seja o grau que tenhamos, socialmente falando, economicamente falando, culturalmente falando, seja homem, seja mulher, seja o que for, estamos no mesmo nível, para demonstrar que isto não se trata apenas de um homem de fé, como Abraão, o qual temos grande consideração. Ele vai dar o exemplo de uma meretriz que fez a mesma coisa, ou seja, demonstrou, evidenciou que a fé que ela tinha em Deus era genuína. Observe, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, esse acolhimento dos emissários de Israel, os espias, mandados por Josué espiar a terra de Jericó, que poderiam ter sido mortos, e o plano de Deus, por meio do seu servo, ser frustrado, ela confiou em Deus. Não dará tempo, mas os irmãos depois façam a leitura de Josué, especialmente o capítulo 2 e o capítulo 6, hoje à tarde, dia do Senhor. Vocês vão ver que ela demonstrou uma fé genuína em Deus, o Deus de Israel. Por isso que ela acolheu aqueles homens. Ela cria no Deus de Israel, no Deus vivo e verdadeiro. Por isso que ela protegeu estes homens. Não foi por outro motivo, não. Então, ela com isto provou que de fato ela cria. Não era uma profissão de fé, não era dizer que tinha fé, mas pelas suas realizações ela demonstrou isso. Porque assim como o corpo, ele conclui, sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o corpo, para evidenciar vida, para que nós possamos tocar, conversar, nos relacionar com o corpo, ele precisa ter o espírito nele. Quando o espírito sai, já era, fica só o corpo. Assim também a fé sem obras. Quando não há obras, é como um corpo morto, inoperante, ineficaz, não produz absolutamente nada. É este o argumento de Tiago a respeito da genuinidade ou não da fé. Se a fé é genuína ou não é genuína. E não sobre de que maneira nós podemos ser salvos. Não é essa a resposta que ele dá sobre a forma de sermos salvos, mas a maneira pela qual a fé se evidencia como genuína é por meio de realizações, de ações concretas, de obras de amor. Concluindo então com a aplicação. Nós como crentes não devemos temer realização de obras, mesmo obras de caridade. Não devemos temer. Mas observe que o contexto aqui é a igreja. Ele está falando de irmãos necessitados, que carecem de alimento, de roupa, e com isso nem ele nem eu queremos dizer que não devemos ajudar os de fora. Mas Paulo vai dizer
que prioritariamente aqueles que estão próximos a você. Obviamente, se é um familiar seu, em primeiro lugar. Se é o seu povo, a sua igreja, em primeiro lugar. Mas para isso, é necessário, no contexto da igreja, que a igreja tenha recursos para tal. Uma igreja que não tem recursos para poder ajudar aos necessitados, ela não pode cumprir aquilo que é exigido de cada um de nós. Portanto, nós devemos sim ser caridosos, especialmente para com os da família da fé. Mas para isso nós precisamos recursos. Não basta professar, dizer coisas. Você tem que concretizar as coisas e, infelizmente, um meio através do qual nós fazemos uma realização como dar comida, roupa para o frio, suprindo a necessidade de alguém carente, infelizmente, é por dinheiro. O problema é que nós temos medo por conta dos escândalos das igrejas ditas evangélicas, que faz da igreja comércio. Mas nós, como crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo, querendo cumprir a sua palavra, não temos como correr desta necessidade voluntária, dada com amor e com entendimento que este também é o papel da igreja. Aliás, o papel de evangelizar. Nós temos orado por um pastor, não é? Alguém que se dedique integralmente à igreja, com sua família ou não, se não for um solteiro, não é? Mas uma pessoa para vir morar em Braga, ele vai viver de quê? Se a igreja não tiver condições de dar um sustento justo para este homem ou para esta família. Então não adianta nós orarmos e não contribuirmos. Não adianta. Pode perder a sua esperança, pode parar de orar, não ore mais não. Porque se não há como concretamente você operar obras, realizar obras, e isto é obra também, o sustento de uma família, para nos servir, como é que nós vamos concretizar estas orações? Como? Não tem como, irmãos. É assim mesmo, não tem como correr disso. Então, nós não devemos temer por conta dos exageros e erros dos outros. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque além de nós precisarmos de uma pessoa dedicada integralmente ao estudo da palavra de Deus, porque requer muito tempo de estudo, muita dedicação, e Deus vocaciona homens para isso exclusivamente, essa pessoa precisa comer, precisa se vestir, precisa também eventualmente ter alguma diversão, umas férias, e se tiver família, muito mais. E esta pessoa também, juntamente com os presbíteros que nós precisamos ter, e precisamos eleger presbíteros, devem visitar vocês, cada um de vocês, para ver as necessidades espirituais e físicas também, para que a igreja possa cumprir com o mandamento de amar ao outro, e não meramente de dizer que ama, mas concretamente colocar em prática aquilo que é nossa obrigação. Não tem outra forma. Há pessoas, às vezes, passando necessidades nas igrejas. Eu já ouvi muitos casos. Graças a Deus, até onde temos conhecimento, não é o nosso caso. Mas lá no Brasil, especialmente, nós vimos muitas pessoas, muitos crentes, aliás, a maioria era crente, que ia de casa em casa pedir esmola. Crente de igreja. Onde é que estava a igreja desses irmãos? Estavam fazendo o quê? Passando necessidade, quando é obrigação da igreja? E há, eu sei, aqui em Portugal, muitos missionários, pastores, passando necessidade, com dificuldade tremenda de sobreviver, porque a igreja não realiza obras. E obra aí, obviamente, é isso que já contextualizamos aqui.
Portanto, como igreja, nós devemos investir na igreja, no nosso povo e nos nossos pastores, nos nossos líderes, cumprindo assim o mandamento do nosso Deus. Este não é o meu ensino, não é o que eu penso, é o ensino da palavra de Deus. Eu acho que Tiago desenhou muito bem aqui para todos nós. Resta-nos obedecer, fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia e que saibamos que isso só é possível por causa do amor do Senhor Jesus Cristo. Jesus não disse ao Pai que viria realizar o seu plano. Ele veio. Ele se tornou homem. Ele foi colocado na cruz por sua culpa. E ele morreu concretamente, derramou o seu sangue, chorou com lágrimas de sangue, colocando em prática a sua confiança em Deus. Só Jesus Cristo salva. Nós precisamos urgentemente dele para sermos justificados diante de Deus, pois somente Ele é a nossa esperança, e somente Ele pode nos salvar, e somente Ele pode nos dar a fé genuína e nos despertar para realizarmos a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.